9h16. Repita. 9h16. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Ellen Brau. Você já imaginou contratar um plano de saúde por R$ 85,00 e 5 anos depois ele custar R$ 368,00? Ou ainda pior, de um ano para o outro você fica mais velho e, como se não bastassem as rugas e cabelos grisalhos, vê seu plano passar de R$ 960 para R$ 2.067. Pois as nossas ouvintes Adriana Amaral Silva e Sandra Aparecida Insante tiveram essas surpresinhas. O problema é que eu não posso mais pagar. Eu pagava R$ 960, foi para R$ 2.067, porque eu fiz 59 anos. Tenho esse meu plano há 5 anos. Nesses 5 anos, praticamente todos os anos teve reajuste. Só que eu acho que esse ano o reajuste foi bem maior. Foi de quanto para quanto que você se... Eu pagava R$ 313, foi para R$ 368. E o pior, nada disso é considerado irregular. Para a gente entender como isso é possível, precisamos explicar como funciona o mercado de planos de saúde no Brasil. Existem 2 tipos principais de planos, o individual e o coletivo. O individual é aquele em que você contrata com a operadora um plano para você ou para sua família. Esse tem regras bem rígidas. O reajuste máximo do valor da mensalidade, por exemplo, é definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar todo ano. E a operadora só pode cancelar o plano individual se você parar de pagar. Já o plano coletivo pode ser de 2 tipos: o empresarial, que é feito por empresas, para os funcionários, ou o coletivo por adesão, que é feito por grupos formados em sindicatos ou associações. As nossas ouvintes Adriana e Sandra têm planos coletivos e descobriram só agora que eles têm regras menos rigorosas que a dos planos individuais. Nós conversamos com um especialista em direito na área médica e de saúde, o advogado Rodrigo Araújo, e ele explica que, diferentemente de todas as outras empresas no mercado que precisam arcar com o risco da atividade empresarial, as operadoras de plano de saúde se eximem deste risco de uma maneira bem prática, repassando ele para o consumidor. Todo empresário no país, ele tem que assumir o risco da sua atividade. Se ele tiver lucro, o lucro é dele. Se ele tiver prejuízo, o prejuízo também é dele. Ele não pode repassar para os seus clientes, não tem como. As operadoras de saúde, elas desenvolveram um meio de nunca assumir o prejuízo. Então, assim, sempre que elas tiverem um prejuízo ou até mesmo um lucro inferior àquilo que elas colocaram como meta, elas vão repassar esse prejuízo ou essa diferença de lucro para a mensalidade do plano de saúde do consumidor. Então, quem assume a conta no final é o consumidor. Rodrigo Araújo conta que o órgão que deveria fiscalizar estes contratos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulgou há uma semana uma cartilha em que orienta os consumidores na escolha do plano de saúde. Na cartilha, porém, a ANS não fala de um dos itens que mais tem impacto na hora de reajustar o plano, a siniestralidade. Araújo critica a postura da agência que, segundo ele, deixa em aberto alguns critérios que permitem reajustes abusivos. A informação mais importante a ANS omitiu. E omitiu porque ela tem culpa no cartório. Ela omitiu a questão do preço. Ela fala dos contratos coletivos, ela fala que são 2 reajustes, que é o reajuste etário e o reajuste financeiro. Só que assim, ela não fala sobre o reajuste de sinistralidade. Por que ela não fala? Porque ela não controla. Porque ela não controla, é difícil de explicar isso, é difícil de explicar como é que uma empresa pode repassar para o consumidor o prejuízo dela. E mais, ela não fala isso porque ela sabe que ela permite essa ação das operadoras de saúde. E também ela deixa de falar também a questão da falta de opção do consumidor para contratos individuais, que é muito importante. A ANS tem que estabelecer regras para exigir um mínimo de oferta de produtos individuais dessas grandes operadoras. E aí o advogado Rodrigo Araújo nos dá uma brecha para um segundo imbróglio. Como os planos individuais são bem mais controlados, com regras mais rígidas, as operadoras não querem mais ofertá-los. Se o consumidor optar por eles, vai ter dificuldade em achar. Aliás, os próprios dados da ANS mostram que dos 50 milhões de brasileiros que hoje têm plano de saúde, nem 10 milhões se enquadram na categoria individual. Enquanto a adesão de planos individuais cresceu apenas 5% entre março de 2011 e o mesmo mês deste ano, os contratos com planos coletivos aumentaram 16%. Esta meia hora do Jornal da Manhã tem o oferecimento de Coricina D. Coricina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento